Me diga uma coisa, você é ansioso? Você sofre antes do tempo? Você fica pensando em algo que vai acontecer e já está sofrendo? Hoje nós vamos falar sobre este assunto, ansiedade. Seja bem-vindo. Você que não me conhece, eu sou Mário Gomes, sirvo a Igreja do Senhor Jesus em Batalha, no Piauí. Hoje nós iremos meditar um pouco na lição de número 11 da nossa revista CPAD. Nossa revista está chegando ao final, que traz o tema geral ou o tema central desse trimestre, que é as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo, fique conosco até o final, e seja abençoado com esta lição, com mais este comentário da nossa revista. O tema: a promessa de provisão. É a lição de número 11, que traz a data de 15 de novembro de 2024. Pois bem, meus irmãos, esta lição ela está baseada em Mateus capítulo 6, que vai do versículo 25 ao 31. Que maravilha! Onde o nosso Senhor Jesus vai tratar aqui da ansiedade, algo que tem assolado a humanidade nos dias atuais. Vamos para a nossa introdução. Em nome de Jesus, vamos logo para a nossa introdução. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso, podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. Essa necessidade ela pode ser preenchida pela palavra de Deus, e eu quero já trazer a primeira referência para você, enriquecer a sua introdução aí, que é em Hebreus, no capítulo 4 e o versículo de número 12, aonde vai tanto falar desta necessidade quanto comprovar que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Este versículo é um versículo maravilhoso, além de ele comprovar que a palavra do nosso Deus ela é viva, ela é eficaz. Esse versículo prova também que nós somos um ser tricotômico, ou seja, somos composto de corpo, alma e espírito. E aqui ainda vai falar que a palavra de Deus ela discerne pensamentos. A palavra de Deus ela discerne as intenções do coração. O que é o coração? Estudemos em lições anteriores que o coração é o nosso ser por dentro. É o homem que nasceu de novo, é o homem com boas intenções. Isso é um coração bom voltado para Cristo, É aquele ser que nasceu de novo. Vamos para o nosso primeiro tópico, que traz o título: a provisão das necessidades básicas. E quais são essas necessidades básicas? Nós vamos tratar aí da pessoa, do físico, no físico da pessoa, emocionais, sociais, como também espirituais. As necessidades básicas estão nesse campo aí, físico, emocionais, sociais e espirituais. E que isso vai implicar das necessidades básicas como alimento, água, sono, respiração, a necessidade de Deus, que vai no lado espiritual. Então, essas são as nossas necessidades básicas. E o primeiro subtópico nosso vai falar: não fiqueis ansioso. Como não ficar ansioso? É até difícil dizer, não fica ansioso não. Se até nós que temos a plena compreensão de Deus e dos seus cuidados, da sua provisão, a gente por volta e meia, a gente acaba nos pegando com algum tipo de ansiedade. Quantas vezes você acorda ou se pega no decorrer do dia preocupado e você não sabe nem porquê? E você tem que parar, pensar, meditar e tentar encontrar o que é que está gerando aquela ansiedade em você.
né? E nós estamos dessa forma. Mas não fiqueis ansioso. O que é a ansiedade? O que é a ansiedade? A ansiedade, meus queridos, são emoções caracterizadas por apreensão, medo ou qualquer tipo de preocupação com alguma coisa. Isso caracteriza e provoca a ansiedade, né? Essa apreensão da espera, de querer antecipar o tempo, isso é ansiedade, não é isso? A preocupação está aí relacionada aos eventos futuros. Você fica ansioso, querendo trazer o futuro para o presente antes da hora. E lembrando que Eclesiastes, no capítulo 3, diz que para tudo tem o tempo determinado. A tudo tem seu tempo. Então não podemos ficar ansioso e querendo antecipar o futuro, né? E isso implica em coisas reais e imaginárias, né? Você às vezes se pega imaginando, sonhando, e esse sonho vai gerando ansiedade, né? E a ansiedade, ela acaba gerando pressão alta, não é isso? Isso ela reflete no corpo. A ansiedade gera pressão alta, a ansiedade ela gera falta de ar, tensão muscular. Tudo isso é causado por ansiedade, medo, irritabilidade, a pessoa muito irritada, né? Pode ver que ele possivelmente está ansioso com alguma coisa, falta de concentração. Você não se concentra, vai trabalhar, não se concentra, vai estudar, não se concentra, e isso afeta muito a nossa juventude. Isso é gerado pela ansiedade, né? Então, muda o comportamento também das pessoas, a pessoa acaba se isolando, evitando lugares que são desconfortáveis, ela não quer se misturar, acaba se isolando. Isso são pessoas que estão aí possivelmente sofrendo de muita ansiedade e já entrando em uma possível depressão, né? Porque uma coisa puxa a outra, amém? Então, o que tem gerado ansiedade? Já que nós estamos aqui falando de de algo que a ansiedade gera. Mas e o que gera ansiedade? Nesses últimos anos, nós vemos diversos fatores que têm contribuído para esse aumento desse nível de ansiedade dentro da sociedade. Nós precisamos ficar atentos em saber o que é que está gerando ansiedade no povo, ou em nós, né? Por que não dizer nós? Então, eu quero compartilhar algumas coisas que têm gerado essa ansiedade em nós, principalmente nos nossos jovens e adolescentes, que mais têm sofrido de ansiedade nesses últimos dias, nos últimos tempos. Por exemplo, cobrança excessiva, aquela expectativa relacionada ao sucesso profissional, não é? O desempenho acadêmico, o desempenho ali na escola, né? Nas suas tarefas. Então, essa cobrança excessiva gera ansiedade, principalmente nos jovens que estão querendo se formar. E, no geral, no contexto geral, essa cobrança excessiva de nós mesmos tem gerado muita ansiedade. Comparações em redes sociais tem gerado muita ansiedade. Meu Deus, como tem gerado ansiedade. O que a gente vê é jovens e adolescentes ansiosos porque estão navegando nas redes sociais, entra no YouTube, vê esses youtubers aí ricos e querem ter o mesmo sucesso a todo preço, a qualquer custo. Isso vai gerando ansiedade. Esses camaradas têm ostentado uma vida de luxo, né? Porque essa ostentação gera visibilidade, gera like. Essas comparações em redes sociais têm levado a nossa juventude a muita ansiedade. E você há de concordar comigo, porque quem não tem um jovem ou não conhece algum ansioso ou que já compartilhou dizendo que quer ser um youtuber, quer ser famoso, não é isso? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Essa comparação em redes sociais é uma idealização da vida perfeita que gera a ansiedade. O jovem vai idealizando aquilo, mentalizando e ficando ansioso porque nunca esse sucesso chega. E ele se torna profundamente ansioso e depressivo. E, meu irmão, nós precisamos tomar muito cuidado e pedir muita sabedoria a Deus para lidar com eles.
E conosco também, nós temos que tomar muito cuidado, que isso acaba nos afetando também. A falta de tempo. Falta de tempo, essa rotina acelerada que nós temos, gera muita ansiedade. Né? A rotina acelerada, essa multitarefa, fazer tudo, tanta coisa. Antigamente o ano passava, demorava. Hoje o ano é no estalar de dedos. Por quê? O relógio continua o mesmo. É 60 segundos, 1 minuto. Lá 15, 20, 30 anos, hoje também. Mas nós vamos sempre encaixando uma coisa no nosso tempo, ficamos sem tempo e isso gera muita ansiedade. E as pessoas se acham insuficientes por não conseguir realizar tudo. Mas não tem como, o tempo não dá, é muita coisa. Sempre tentando, dando um jeitinho e vai tomando sono, vai entrando pelas madrugadas, isso vai deixando a pessoa irritada, ansiosa e frustrada porque não consegue realizar tudo. Não é isso? Então isso tem gerado muita ansiedade, a falta de tempo. Né? Mudanças econômicas, a mudança econômica tem gerado muita ansiedade. A inflação, né? A inflação, todo dia você vai no supermercado, é um preço. Né? O desemprego, pessoas que estão desempregadas ficam muito ansiosas porque querem comprar, querem ter alguma coisa e acaba que não tem a condição de ter, né, por causa do desemprego, os preços muito altos, a inflação muito alta, e isso gera muita ansiedade, né, dificuldade financeira. Né? Notícias negativas também tem gerado muita ansiedade. As notícias negativas, esse consumo diário de notícias ruins, de violência, jornais, né, tem pessoas que absorvem isso muito bem, não muda, não altera, mas tem outras que ficam muito alterado, muito preocupado, e aí eu sei que todo mundo tem alguém na família dessa forma, por causa das notícias negativas e esse alimento diário de violências nos jornais, tragédias, né? E esses conflitos aumentam demais o estresse, aumenta, minha cabeça tá para explodir, de quê? De coisa ruim, de notícia ruim, de tribulações, de jornal, tanta coisa. Né? Já não basta o dia a dia, a gente acaba se alimentando de outras coisas que geram muito estresse, muita ansiedade em nós. Então eu estou falando de coisas que geram ansiedade no nosso dia a dia. Né? Conflitos interpessoais também geram muita ansiedade. As pessoas muito indecisas, né? Problemas na família, na amizade, namoro. Então, isso gera ansiedade, a solidão, o isolamento, né, o medo do julgamento das pessoas, a rejeição, tudo gera ansiedade. A crise existencial, a pessoa se pergunta, mas eu vou fazer o quê? De onde eu vim? Para onde eu vou? Não, eu sirvo para quê? Qual que é meu dom? Qual que é isso? O que eu vou fazer? E aí isso gera muita angústia e deixa a pessoa ansioso. Então, diante de tudo isso que eu acabei de falar, do que é ansiedade, o que gera ansiedade, nós temos que nos confortar e seguir os conselhos do apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 4, e o versículo de número 6 e o versículo 7, né, que diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse é o conselho que eu tenho. Anote essa referência aí, né? E faça uso dela para os seus alunos, para a sua vida, né? Para o seu interior aí. Não esteja inquieto. O que está te deixando inquieto? O que está te deixando ansioso? Reflita, não fique. O Paulo diz, não esteja inquieto por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. O que você precisa, o que você quer, o que te deixa ansioso, apresenta diante de Deus pela oração, pela súplica. Suplica, ora, clama. Né? O Davi diz que esperei, olha o que Davi diz, Salmo 40, eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, ou seja, Davi suplicou, Davi clamou,
e soube aguardar com paciência. Ele diz, ele ouviu o meu clamor. Então, que ele ouça também o seu clamor, o meu, o nosso clamor. Amém? Então, diante disso, vamos para o ponto 2, que fala provisão do alimento diário. Provisão do alimento diário. E o ponto 3 vai falar da provisão da vestimenta. É claro que aqui está separado em 2 subtópicos, mas é a mesma coisa. A provisão do alimento diário, a provisão das vestimentas, né? Vamos falar da mesma coisa. Isso diz assim, no versículo 26, Jesus faz referência às aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem estoque de comidas, mas o Pai Celestial provê o seu alimento diário. Essa belíssima imagem bíblica nos lembra que se Deus olha para os animais, uma categoria inferior ao ser humano, temos a certeza de que Ele olha, cuida e se relaciona com as pessoas. Dessa maneira, Ele sabe que não vivemos sem o alimento diário para nutrir o nosso corpo. Ainda assim, mesmo a respeito das necessidades mais básicas da vida, devemos aprender e confiar em Deus e não ser dominados pela ansiedade. E aí, Pedro, 1 de Pedro, no capítulo 5, verso 7, vai dizer, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Mais uma coisa interessante, meu querido, Jesus disse, observem os passarinhos, não plantam, não colhem, não é? E eles não ficam sem comer, eles não têm estoque, mas eles também não ficam parados esperando. Eles também não ficam quietos, amanhece o dia, deixa eu cantar aqui que vai cair do céu a comida. Não, eles vão atrás, eles vão buscar, eles correm atrás, eles fazem a parte deles. Então eu preciso observar eles em todos os sentidos. Não é? Que Deus cuida dele, cuida como cuida de mim, mas eles correm atrás, eles fazem a parte, eles saem à caça. Então, não fique ansioso esperando que não tem emprego, não tem nada, esperando uma bênção chegar e a bênção não chega. Não, vá fazer a sua parte. Observe as aves do céu. Amém? Se você observar, você vai ver que elas correm atrás e muito cedo, porque quando eu me levanto, me acordo todo dia 15 para 6, os passarinhos já estão cantando. Glória a Deus por isso. E a palavra de Deus diz, quem não trabalhe, é bom que não coma. Então, o ponto 3 também fala de vestimenta, fala de provisão, e eu quero fazer aqui uma leitura que diz assim, a respeito dessas necessidades básicas humanas, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. É mais ou menos o do primeiro ponto, apenas repetindo. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe do que necessitamos deles. E por isso devemos fazer a nossa parte. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10 e 11. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quisesse trabalhar, não coma também. Porquanto que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então o que Paulo está dizendo? Olha, não fique aí parado não, vamos trabalhar. Tem gente aí no meio de vocês que não estão fazendo nada, só fazendo coisas vãs, coisas sem fundamento, não estão progredindo. Então quem não trabalha aí é bom que também não coma, para não ser pesado o seu irmão. Não seja pesado não, irmão. Vamos correr atrás. Mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade domine o nosso coração no processo de buscar o que comer e o que vestir. E aí, para isso, nós temos 1 Timóteo 6 e 8, que diz, tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas então vamos ler o verso 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem as homens na perdição e na ruína. Por que eu li esse verso 9? Porque no verso 8, o apóstolo Paulo ele está dizendo que se nós temos aquilo, o básico,
não é isso? Se nós temos o básico de vestimenta, de comida, de casa, porque o básico inclui casa, é uma necessidade básica, não é? Abrigo, segurança, isso é uma necessidade básica. Então, não é só a comida é necessidade básica, a vestimenta, a moradia, a segurança da moradia, não é que nós nos sentimos seguro, protegido, isso são necessidades básicas e é o que Paulo está dizendo. Então você fique contente com isso. Tem isso? Fique contente com isso. Né? Aí eu li o verso 9, porque o verso 9 diz, porque quem quer buscar riqueza, porque é justamente essa riqueza que gera ansiedade, ele se entregue e gera ansiedade porque quer ser rico, e o apóstolo Paulo diz, cai na tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas nocivas que submergem o homem na perdição e na ruína. Não estou falando nada contra a riqueza, mas tem gente que está loucamente atrás da riqueza, se tornando doente, né, emocional, ansioso, depressivo, porque se frustra que essa riqueza nunca chega, né, porque não é fácil ficar rico não, meu irmão. Você sabe, eu sei, nós sabemos que não é fácil ficar rico, mas tem gente que está aí se tornando doente por causa que está buscando essa riqueza e ela nunca chega. Eu achei, vendo algo na internet, achei muito interessante, porque talvez você tenha visto isso. Eu vi um desenho, né, de um João de Barro com a esposa. Aí ele terminou a casinha. Aí ele disse, pronto, está pronto a casinha. Aí a esposa dele disse assim, mas a do vizinho ali ele fez de 3 andares. Aí tinha outro desenho do lado com 3 casinhas de João de Barro. Aí a esposa dele disse assim, você nunca está em casa, só trabalha, trabalha e trabalha. Então, eu achei muito interessante aquilo, porque nós temos 2 casal. Um construiu a sua casa, o seu abrigo, né, seu lugar de segurança, e deu à esposa, mas ela não ficou satisfeita, porque ela foi olhar do vizinho que era de 3 andares. Ela não ficou satisfeita por causa da casa. Já a outra esposa não estava satisfeita, não era por causa da casa, era porque o marido não parava em casa, era só trabalhando para construir algo grande. Então veja que essa busca ela acaba gerando conflitos em determinadas áreas. Né? Uma quer luxo, mas não pode ter, não fica satisfeita, a outra tem, mas quer a presença do homem, do marido, e o marido trabalhando, achando que está fazendo algo de bem, e a mulher quer a presença dele, mas ele trabalha dia e noite para tentar agradar. Eu achei muito interessante esse cartoon. Vamos para o tópico 2. O tópico 2 diz a provisão das necessidades emocionais. Primeiro subtópico fala, somos seres integrais. Veja só, a palavra de Deus revela que somos corpo, mas também somos almas. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 23 vai falar disso. Nesse sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Quais são essas necessidades? Amor e aceitação é uma necessidade emocional. Sentir amado, né? Sentir aceito pelo que você é. Isso é uma necessidade que a gente precisa, que todos nós precisamos. Né? Segurança, se sentir protegido, né? Como eu acabei de falar algumas vezes em relação à nossa residência. Né? Nossa segurança, a gente se sente protegido. E tanto no físico quanto no emocional, né? Emocionalmente falando. Né? Com um ambiente estável, né? Um ambiente previsível. Olha, fazer parte de um grupo ou comunidade, isso sendo valorizado e incluído. Né? Isso é uma necessidade emocional que nós temos, fazer parte de algum grupo, de alguma comunidade. Todo mundo sente a necessidade de estar envolvido com alguma coisa, né? Afeto, né? Isso é uma necessidade emocional, afeto, receber demonstração de carinho, né? Físico, emocional, você sente, eu sinto essa necessidade de afeto, autonomia também, viu? Autonomia é sentir-se livre para tomar decisões. Isso é maravilhoso quando você tem
essa autonomia de tomar um tipo de decisões. Isso aí são necessidades emocionais que a gente precisa ter, né? Também conexão, relacionamento. Nós precisamos ter esse relacionamento, né? Intimidade, confiança, né? Com o cônjuge, com o amigo. Todo mundo tem essa necessidade. Compreensão, viu? Sentir que o outro entende os seus sentimentos e perspectivas. Todos nós precisamos e queremos essa compreensão do outro. Agora, essas necessidades, ela varia em intensidade de pessoas para pessoas, né? Isso. Nem todo mundo tem o mesmo sentimento, nem todo mundo tem essa carência. Tem uns que é mais carente do que o outro, um cobra mais do próximo, né? Agora, lembrando que essas necessidades depende do próximo, ou seja, depende de mim. Eu preciso gerar isso para o meu próximo e ele vai retribuir, né? Então isso é recíproco, né? Recíproco, essa necessidade que eu sinto, o outro também sente, o outro ser humano, o outro amigo, o outro irmão, o esposo, os filhos. Então tem que ser recíproco, um gerar para o outro e assim nós vamos nos sentindo bem, não é isso? Então são as necessidades emocionais que nós precisamos gerar para o nosso próximo, né? Porque automaticamente nós vamos receber também. Portanto, somos seres inteiros, assim sendo, o que se passa na alma reflete no corpo. Então, já que se passa na alma e reflete no corpo, então nós podemos dizer que isso pode ser um tipo de doença psicossomática, né? Porque a doença psicossomática ela é uma doença na alma, mas você acaba sentindo, como eu já disse, algum tipo de doença no corpo, como dor de cabeça, esse tipo de coisa aí, né? E isso nós podemos aqui lembrar ou aplicar Isaías 53, lá no versículo 4, onde o Senhor levou sobre nós as nossas enfermidades, que no caso são as doenças psicossomáticas. Amém? Vamos concluir essa leitura. Diz assim: ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Ela quem? A alma, né? A alma, ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Ela se entristece, sente afeto e se alegra. Marcos 14, 34. Temos várias referências, mas não vamos aqui porque o tempo é pouco. Por isso, a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. Falando da alma e que ela se entristece, a gente até tem uma passagem de Davi, onde ele diz: por que estás abatido, a minha alma? Ele conversando com ele mesmo, né? E é interessante. E entenda uma coisa, que assim como Davi, ele conversa com ele mesmo: por que você está abatida, minha alma? Veja que às vezes o nosso sentimento trai a gente. Trai. Às vezes, principalmente jovens que estão namorando, eu não quero mais fulana, aí termina e de repente ele se vê pensando nela. E quando pensa que não, ele vai atrás. E aí ele esquece da razão, o porquê que terminou, o porquê que não quer. Mas o sentimento acaba traindo ele, que estava indo pela razão. E ele acaba seguindo esse sentimento, o coração, né? E acaba indo atrás. É assim que acontece. Olha, assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível. 1 Tessalonicenses 5:23. A forma como lidamos com nós mesmos transborda para fora como agimos com o outro ou com os outros. Então, como eu citei anterior, que essas necessidades da alma ou dos sentimentos, ela tem que ser produzida pelo próximo. Então, aquela forma que eu lido comigo mesmo, eu acabo expondo e agindo com as outras pessoas. Então, e por isso que o Senhor Jesus disse: olha, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, você cuida de você, cuida do outro, né? Gera coisas boas para o próximo. Amém? Vamos para o nosso segundo ponto, que vai falar a ansiedade no mundo. Meu querido irmão, ansiedade no mundo, o mundo anda muito ansioso.
aqui nesse ponto tem uns dados aí da Organização Pan-Americana de Saúde que fala de quase de 3 milhões de pessoas, né, que estão aí sofrendo de vários tipos de ansiedade, de doença, né, que atinge todo o mundo. E a ansiedade afeta milhões de pessoas globalmente, né, sendo uma das condições de saúde mental mais comum. Então ela acaba afetando, olha, segundo a OMS, cerca de 264 milhões de pessoas sofrem de transtorno de ansiedade. Afeta toda a faixa etária de pessoas, todo criança, adolescente, adulto, tudo, né? Todos estão sujeitos à ansiedade, com diferentes manifestações de ansiedade, né? Nível mais agravado que leva a pessoa aí à depressão, até ao suicídio, à morte, né? Então, e o que tem gerado essa ansiedade? Nós vemos já no primeiro ponto, no primeiro tópico, eu falei sobre isso, o que tem gerado essa ansiedade nas pessoas ou a nível global, né? A nível de mundo. Então, as principais causas, os principais fatores são fatores sociais, econômicos, são as principais coisas, como eu já citei, tecnologias, redes sociais, né, como nós frisamos bastante a rede social no primeiro tópico. Né? Então, são esses aí. São conflitos globais, desastres naturais, tudo isso aí, guerra, pandemia, a pandemia gerou muita ansiedade, muita depressão, né? Pessoas que ficaram doentes mentalmente por causa da pandemia, e agora esses desastres naturais também têm causado muita ansiedade, muitas pessoas ansiosas, pessoas que moram em lugares de risco, tem gerado muita ansiedade no povo, não é isso? A pressão cultural e acadêmica, eu também já citei no primeiro ponto, que também tem gerado em especial para os jovens, principalmente os que estudam, né, os acadêmicos, né, a grande pressão naquele alcance de sucesso acadêmico e profissional. Então isso aí tem gerado muita ansiedade, né? Principalmente no final de curso, né, fazendo TCC, a pessoa fica super ansiosa, estressada, nervoso. Então, nesse caso, tudo que nós falamos, as palavras de Jesus em Mateus 6 são bem atuais. As palavras de Jesus ali em Mateus, no capítulo 6, não andeis ansiosos, são atuais, porque ele trata das necessidades básicas para o ser humano. Ele trata das preocupações e inquietudes das pessoas no processo de decisões. O nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar, e prejudica muito e muito, muito. Olha, o Brasil tem liderado o ranking mundial de ansiedade, pois ela afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas. Viu? Olha esses dados aqui da OPAS, né? Que é a Organização Pan-Americana de Saúde. 18,6 milhões de pessoas no Brasil, viu, sofrem de algum tipo de ansiedade. Esses dados mostram um pouco da ansiedade de pais no mundo e com as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas. Olha, ansiedade de paz. As pessoas estão ansiosas pela paz, mas não conseguem encontrar paz. Não encontram. Mateus, no capítulo 6, o verso 34, Jesus diz, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Então eu não posso sofrer o que é para me sofrer amanhã, eu sofro hoje, que amanhã eu vou sofrer de novo. Entenda que cada dia tem o seu próprio mal para ele, eu não posso trazer o lá da frente para cá. Não, vamos viver o hoje. Vamos viver o hoje e amanhã Deus proverá. É claro que nós não vamos ser irresponsáveis, não estou dizendo isso, que nós vamos ser irresponsáveis. Então, o mundo tem a necessidade e vive ansioso pela paz e não consegue encontrar a paz. Olha, impactos da ansiedade na saúde física, né, insônia, dor de cabeça, tensão muscular, doença, né, doenças cardiovasculares, tudo por causa da ansiedade. No relacionamento social, pessoas que evitam interações, isso aqui eu já falei no primeiro ponto,
né? Pessoas que se isolam, indo para um quadro de depressão por causa aí de uma ansiedade, né? Na produtividade, a incapacidade de concentração no trabalho e no estudo por causa que está muito cheio de coisas, né? E o tempo não dá, né? A saúde mental, a depressão leva ao uso de substâncias, né? Outros tipos de coisas. Então, os governos, no geral, ONGs, elas têm tentado, né, fazendo investimentos, campanha, conscientização, dando suporte para reduzir esse estigma aí, mas não tem conseguido, não consegue, né? Porque nós sabemos que por mais que os governos façam algum tipo de investimento, de programas e outras coisas mais aí, não vai resolver o problema da ansiedade na sociedade, né? A nível de mundo, né, os governos não vão conseguir acabar ou diminuir com essa ansiedade, porque ela só aumenta, né? Por quê? Por que não consegue? Não consegue, eles não conseguem. Pode fazer o programa que for, não consegue. Jesus é a cura completa. Pronto, não tem outra coisa. O Evangelho é quem vai mudar esse quadro, porque o Evangelho é o poder de Deus. A gente conhece pessoas aí que viviam ansioso, depressivo, vivia na lama. E hoje tem uma vida totalmente mudada, diferente, pela transformação do Evangelho de Cristo. Então Jesus é a cura completa. Ele frequentemente tratava primeiro as emoções das pessoas. Jesus, sempre que ele ia curar, sempre que ele ia fazer um milagre, pode observar, como por exemplo em Mateus, no capítulo 5, verso 20, o que ele diz? Ele diz lá, os teus pecados estão perdoados. Mas o camarada é paralítico, ele não anda, ele quer ser curado fisicamente. Mas Jesus quer curar primeiro a alma e o espírito. E ele diz, os teus pecados estão perdoados, no versículo 20. E depois, lá por volta do 25, ele vai dizer, acho que o 24, Mateus capítulo 5, verso 24, se não me engano. Pega a tua cama e anda. Ou ele diz que o Filho do Homem tem poder para curar. Pega a tua cama e anda. Por quê? Porque o Filho do Homem ele tem o poder para perdoar pecado e também para curar fisicamente. Então, Jesus primeiro, ele curava as pessoas espiritualmente, emocionalmente, sempre foi assim, né? A mulher que toca nele, né, no fluxo de sangue, fisicamente, mas ele diz, mulher, a tua fé te salvou. Né? Salvou em todos os sentidos. A fé dela era extraordinária. Então, olha, isso nos mostra essa relação de que Jesus primeiro curava o emocional, o espiritual. Isso nos mostra que muitas vezes os problemas emocionais e espirituais, eles estão conectados com o corpo, que é a doença psicossomática, né? Doenças espirituais, aquela mulher que andava encurvada, Jesus expulsa o demônio. Então são doenças espirituais, são demônios, são emoções. Por isso eu citei Isaías 53, o versículo de número 4, onde ele diz, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, né? As nossas doenças. Então acreditamos que quando ele diz enfermidade, ele está dizendo ou falando de doença psicossomática. Quando ele fala dores, ele está falando de doenças patológicas. Amém? Vamos para frente? Vamos continuar no nosso próximo ponto, que é o terceiro, para a gente caminhar para o final. A solução para a ansiedade. Olha, a nossa solução sempre está em Jesus. Como eu disse, ele é a solução completa. Não tem outro. Não há enfermidade que ele não possa curar, mesmo as emocionais. E para isso nós temos Mateus capítulo 12, verso 15, que ele pode todas as coisas. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo nos ensina a cuidar do que pensamos. E isso nós temos a referência de Filipenses no capítulo 4, o versículo 8 e 9. Cuidar dos nossos pensamentos, daquilo que pensamos,
Porque Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Só coisa boa, só coisa que não vai te deixar entrar em depressão, em ansiedade, não. Só coisa boa. Verso 9. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isto fazei. E o Deus de paz será convosco. Gente, que convicção que o apóstolo Paulo tinha. Olha, tudo que aprendeste de quem? Dele, né? Tudo que recebeste, tudo que ouviste, tudo que viste em mim, né? Tudo que viste em mim, isso fazei. E aqui Paulo diz isso aqui, e lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz: sede meus imitadores, assim também como eu sou de Cristo. Ou seja, ele dava bom testemunho. Ele cuidava do próximo, ele se preocupava com o próximo. Então, vamos aí tentar, no mínimo, imitar Paulo, né? Como ele tem dito aí: sede meus imitadores, assim também como eu sou de Cristo. E assim nós vamos ser bênção na vida das pessoas, e essas necessidades mentais, né, da alma, nós vamos cooperar para que as outras pessoas também vá bem, né? Lançar as nossas ansiedades em Deus e descansar nele. Aí nós temos a referência de 1 de Pedro no capítulo 5, o verso 6 e o verso 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado, ele cuida de nós, irmãos. A bênção do Senhor está sobre as nossas vidas e nós temos que crer, ter fé e buscar aquilo que é para nós. Vamos para o nosso terceiro tópico, que vai dizer a provisão das necessidades espirituais. Necessidades espirituais. Primeiro subtópico, necessidade de salvação. Essa é a maior necessidade que nós temos, que todo ser humano tem. Olha, além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito. Por isso, temos necessidades espirituais. E essa referência de 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 3, se não me engano, eu já citei ela bem umas 3 vezes. Porque ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Viu? Então que o Senhor, ele nos santifique por completo, corpo, alma e espírito, que nos santifique por completo e que nós conservamos nos santificando, porque nós estamos nesse processo de santificação, ok? Diz mais: a maior delas é a salvação. Essa necessidade foi causada pelo pecado devido à queda dos nossos primeiros pais. Aí nós temos Romanos capítulo 5 e o verso 12, que diz: pelo pecado de um, né, pela queda de um, entrou o pecado no mundo. Essa necessidade não é apenas de um indivíduo, mas de toda a humanidade que carece de salvação. Romanos 6 e 23 e 23, Romanos 3 e 23 diz: e todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou outras traduções, e destituídos estão da glória de Deus. Então nós precisamos, todos pecaram, não é um indivíduo, não é no individual, isso aqui é no coletivo. Todos pecaram, são descendentes aí de Adão, né? Assim, tudo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. João 3:16 a 18, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? São promessas maravilhosas para nossas vidas. Subtópico 2, necessidade da presença e direção de Deus.
Outra necessidade espiritual que o ser humano tem é a da presença e da direção de Deus na vida. A cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante oração para fazer a sua vontade em nossas vidas. Nós precisamos da direção do nosso Senhor. Olha só, além dessa preciosa presença, precisamos também da direção divina em nossa jornada. De tempos em tempos, precisamos tomar decisões, fazer escolha e agir. Por isso, não podemos fazer nada sem a direção divina. Para isso, nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, e a palavra de Deus como bússola. O Espírito Santo nos ajuda, a palavra nos guia, nos direciona, nos dá o caminho. Né? Por isso é necessário nós conhecermos o básico da palavra de Deus, porque ela é a arma do Espírito Santo. A palavra que nós conhecemos é a espada do Espírito, porque ele nos fará lembrar a espada, né, a palavra, aquilo que nós lemos, aquilo que conhecemos, é o Espírito Santo que nos faz lembrar. Então, é a arma que o Espírito Santo usa através de nossas vidas, né, é a palavra. E na questão de pedirmos ajuda, orientação, aquilo que nós vamos fazer, as decisões que nós fazemos diariamente, Tiago, capítulo 4 e o versículo 13, que diz assim, ó: Ei agora, vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Verso 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Verso 15. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Então, as minhas decisões, as suas decisões, nós precisamos apresentar ela ao Senhor em oração e súplica, como eu já disse anteriormente. Né? Não é eu vou ali, eu vou negociar, eu vou vender, eu vou comprar. O apóstolo Tiago, ele está dizendo, o que é a vossa vida? É um vapor, que logo ela vai dissipar, vai sumir. Isso é a vossa vida. Em vez disso, de dizer que eu vou lá, vou fazer, diga, se o Senhor quiser, né? Se o Senhor quiser, e vivamos, fazemos isto ou aquilo. Amém? Maravilha. Né? Então, diante disso, vamos para o nosso terceiro e último subtópico, que diz necessitados do Espírito Santo. A direção do Espírito é indispensável, mas fundamental ainda é a presença do próprio Espírito em nós. Já dizia o salmista, né? Lá no Salmo 51, né? Davi fica desesperado e ele diz, não retire de mim o teu Espírito, Senhor. Me devolve a alegria da tua salvação. Você está triste? Cuidado com essa tristeza, viu? Cuidado com essa tristeza. A nossa alegria é a salvação. Então o salmista diz, Senhor, devolve a alegria da tua salvação para mim. Né? Não retire de mim o teu Espírito. Porque nós temos que ter Ele em nossa vida, porque é Ele que nos guia. É Ele que vai nos conduzir. Olha, para cumprir a sua missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, lá em Atos 10 e 38. Da mesma forma, ocorre conosco, pois só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16 e 8. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar de maneira eficaz. Atos capítulo 1, verso 8. E até as nossas intenções não serão bem-sucedidas sem a ação poderosa do Espírito Santo. Romanos capítulo 8 e o versículo 26. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o Espírito Santo, ele nos conduz, ele nos guia. Né? Então sem essa obra a igreja não pode avançar. O Espírito Santo provê as nossas necessidades espirituais. Meu querido, muito obrigado pela sua presença. Né? Deixa o Espírito Santo te conduzir, te guiar, né? Guiar a sua vida aí. Não fique ansioso por coisa alguma, mas lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Amém? Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.